Continuamos a falar sobre o povo de Israel nas citações talmúdicas, agora em citações mais curtas e rápidas, no Tratado Psachim 66b. Uma frase interessante na qual sábios dizem que há certos costumes ou certas premissas assumidas entre os judeus ou no povo de Israel, que às vezes nós nem sabemos exatamente como chegaram a isso, ou de onde vieram. Nós procuramos, será que isso tem uma fonte talmúdica, na Torá oral, de ensinamentos de algum mestre? Interessante que um dos grandes mestres, ele diz a respeito disso, quando um costume se enraizou no povo de Israel, quando uma certa prática fixou-se no seio do povo judeu, ele dizia, Anach lahem leIsrael, deixe o povo de Israel fazendo o que está fazendo, porque saiba, Imei Neviim Hem, mesmo que eles não sejam profetas, Bnei Neviim Hem, mas eles são filhos de profetas. Há uma certa intuição espiritual no povo de Israel, que mesmo que não somos ou não sendo todos profetas, a grande maioria não é profetas, não são profetas, porém, se todo o povo de Israel assume determinadas práticas, é porque há uma intuição espiritual indicando que assim deve ser feito, isso é correto. Isso que dizia esse sábio, deixe-os prosseguir fazendo, porque mesmo que eles não sejam profetas, são filhos de profetas, eles têm alguma coisa no DNA associada à profecia. No Tratado Brachot 29b, dizem os nossos sábios, Tzorchei Amcha Israel Merubim, as necessidades do povo de Israel são muitas, ou nas preces que se fazia, etc. Vedatam Tzara, mas o seu conhecimento é curto, inclusive muitas vezes se relaciona as duas coisas. Né? Em primeiro lugar se diz o que fazer, que as necessidades são muitas e por vezes nos falta conhecimento ou discernimento para saber como obter aquilo que é necessário, como solucionar os problemas. Né? Alguns até explicam que as necessidades são muitas, por quê? Porque o nosso conhecimento é parco, porque o nosso conhecimento é curto, então, por essa falta de conhecimento ou de planejamento, isso pode fazer que as necessidades se tornem grandes e múltiplas. No Tratado Psachim 87b, uma frase que nos diz, Tzedakah asa Kadosh Baruch Hu im Israel, Deus fez uma bondade com o povo de Israel, uma caridade com o povo de Israel, Shepizran lebein haomot, quando espalhou pelo mundo. Assim fala o Talmud. E há algumas interpretações para isso. Alguns dizem que a bondade aqui, ou a caridade, consiste na dispersão, ou o fato do povo de Israel estar espalhado e não concentrado em uma única parte do mundo. Alguns dizem que simplesmente durante a história, quando haviam antissemitas em um determinado lugar, ou quando houveram decretos contra os judeus, sempre judeus numa outra parte do mundo podiam interceder a favor dos seus irmãos em apuros, ou, no pior dos casos, como aconteceu no Holocausto, ou na Europa, no século passado, os judeus que estavam numa outra parte do mundo iriam sobreviver, em contraste com seus irmãos que foram dizimados. Né? Então se diz que, num certo aspecto, misticamente, até se fala que os judeus têm uma missão global, universal, a fazer, elevar faíscas divinas espalhadas por todo o mundo. De qualquer forma, o Talmud nos diz que acaba sendo uma tzedakah, uma caridade, o fato de Deus ter nos espalhado pelo mundo entre os diversos povos da terra. Nos diz o Tratado Yevamot 63a, Ein puranut bala olam ela bishvil Israel. Deus nos livre quando alguma desgraça afeta o mundo, o povo de Israel é o primeiro a sentir e sofrer. Então, o povo de Israel, até nas palavras poéticas de Yehuda Levi, um grande mestre judeu da Idade Média, também um poeta, e ele dizia que o povo de Israel é como o coração da humanidade, e o coração é muito delicado,
e aquilo que afeta o corpo se reflete com mais força e intensidade no coração. Então, assim também, nos diz o Talmud, que fatalidades ou tragédias, desgraças que advêm ao mundo, elas afetam em primeiro lugar o povo de Israel. Talmud Yerushalmi, Tratado Hagigah, capítulo 3, Alahá 6, nos fala que Kol Israel Haverim, traduzindo ao pé da letra, todo o povo de Israel são amigos e companheiros. Ou seja, por natureza, assim deveria ser e assim deve ser. Pode haver diferenças de visão, de opinião, diferenças políticas, filosóficas, mas, no fundo, por essência, Kol Israel Haverim, todo o povo de Israel tem que estar unidos, são companheiros, são amigos entre si.